A humanidade sempre se sentiu atraída por histórias de coragem, de fé inabalável diante da adversidade. Histórias que ecoam através dos tempos, inspirando-nos a alcançar a grandeza que existe dentro de cada um de nós. Hoje vamos explorar a inspiradora história de Davi e Golias e as lições valiosas que ela nos ensina sobre fé, coragem e determinação. A história de Davi, um jovem pastor que ousou desafiar o gigante Golias, ressoa profundamente em nossos corações, pois nos lembra que a grandeza não se encontra no tamanho físico, mas sim na força do espírito. É uma história que transcende o tempo, pois fala da natureza humana, da luta contra nossos medos e da crença inabalável no poder de algo maior que nós mesmos. Através dos tempos, a história de Davi e Golias tem sido contada e recontada, inspirando gerações a enfrentar seus próprios gigantes. E hoje convido vocês a se juntarem a mim em uma jornada para redescobrir o significado profundo dessa história atemporal. Uma história que nos ensina que a fé pode mover montanhas, a coragem pode vencer qualquer obstáculo e a determinação pode nos levar à vitória, mesmo quando tudo parece perdido. Quantas vezes nos encontramos paralisados pelo medo? O medo do fracasso, o medo do desconhecido, o medo do que os outros possam pensar. O medo é uma emoção poderosa, capaz de nos aprisionar em um ciclo de insegurança e dúvida. Mas, como Davi nos mostrou, a fé é a chave para superar o medo. Davi não se concentrou no tamanho de Golias ou na força de sua armadura. Ele manteve seus olhos fixos em Deus, confiando que a sua força o sustentaria na batalha. E você, tem permitido que o medo dite suas ações? Tem se esquivado de seus sonhos e aspirações por medo do fracasso? Lembre-se de Davi, que enfrentou um gigante com uma funda e uma pedra, armado com uma fé inabalável. Assim como Davi, somos chamados a confrontar nossos medos com a certeza de que Deus está ao nosso lado. A fé não elimina o medo, mas nos dá a coragem para enfrentá-lo, para dar um passo à frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Enquanto Davi cuidava de suas ovelhas, aprendendo a cuidar, proteger e liderar, ele estava, sem saber, se preparando para um chamado maior. Muitas vezes podemos nos sentir, como Davi, pastoreando ovelhas quando nossos corações anseiam por algo maior. Podemos nos perguntar quando chegará a nossa hora de brilhar, quando seremos chamados para o nosso propósito. Mas é nesses momentos de quietude, nesses tempos de aparente espera, que Deus está nos moldando, nos preparando para o que está por vir. Assim como um oleiro molda o barro com cuidado e precisão, Deus está nos moldando através de nossas experiências, tanto nos momentos de triunfo quanto nos de adversidade. Ele está nos ensinando a confiar nele, a depender de sua força e a buscar sua sabedoria em todas as coisas. Portanto, não despreze os tempos de silêncio, os momentos de aparente quietude. Abrace-os como oportunidades de crescimento, aprendizado e preparação para o que está por vir. Capítulo 3. Não subestime o que você tem. Davi não foi para a batalha com armas sofisticadas ou armaduras imponentes. Ele foi com o que tinha a sua fé, sua coragem e sua funda. Ferramentas simples que ele dominava com maestria. Muitas vezes olhamos para nós mesmos e vemos apenas nossas limitações, nossas fraquezas, aquilo que nos falta. Podemos ser tentados a pensar que não somos bons o suficiente, que não temos o suficiente para fazer a diferença. Mas Davi nos ensina que Deus pode usar qualquer coisa, até mesmo as ferramentas mais simples, para realizar seus propósitos. O que realmente importa não é o que temos, mas como usamos o que temos para a glória de Deus. É a nossa disposição em colocar nossos dons, talentos e recursos, por menores que sejam, nas mãos de Deus, confiando que Ele fará o resto. Lembre-se, a força de Davi não estava na funda, mas sim na fé que o impulsionava. Da mesma forma, a nossa força não reside em nossas habilidades ou posses,
mas na fé que depositamos em Deus e na disposição de usar o que temos para servi-lo. Capítulo 4. A vitória é para a glória de Deus. Após a vitória contra Golias, Davi poderia ter se deixado levar pelo orgulho e pela vanglória. Ele poderia ter se atribuído o crédito pela vitória, esquecendo-se de que foi Deus quem o guiou e o fortaleceu. Mas Davi sabia que a vitória não era dele, mas de Deus. Ele reconheceu que era apenas um instrumento nas mãos do Altíssimo, um vaso de barro moldado para cumprir um propósito divino. Em momentos de triunfo, é fácil nos deixarmos levar pelo orgulho e pela arrogância, esquecendo-se de quem nos deu a vitória. Mas Davi nos ensina a manter nossos corações humildes, reconhecendo que toda a glória, toda a honra e todo o louvor pertencem a Deus. Quando reconhecemos que nossas vitórias são, em última análise, obras de Deus, somos preenchidos por uma profunda gratidão e um senso de humildade que nos aproxima ainda mais do Criador. A verdadeira grandeza não está em receber o crédito, mas em reconhecer a fonte de toda a força e poder. Capítulo 5. Deus está conosco nas batalhas. Davi enfrentou Golias com a certeza de que Deus estava ao seu lado. Ele não confiou em sua própria força ou habilidade, mas na força e no poder do Deus Todo-Poderoso. Em nossas vidas, também enfrentamos gigantes, desafios, obstáculos, lutas que nos testam e nos levam ao limite. Podemos ser tentados a enfrentar essas batalhas sozinhos, confiando em nossas próprias forças. Mas, assim como Davi, somos chamados a lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco em meio às tempestades da vida, pronto para nos fortalecer, nos guiar e nos dar a vitória. A fé não nos torna imunes às dificuldades da vida, mas nos dá a certeza de que Deus está conosco em cada passo do caminho. E essa certeza é o suficiente para enfrentar qualquer gigante com coragem e determinação. Enfrentando nossos gigantes com fé e coragem. A história de Davi e Golias é um farol de esperança e inspiração para todos nós. Ela nos lembra que a fé, a coragem e a determinação podem nos levar à vitória, mesmo quando tudo parece perdido. Que a história de Davi nos inspire a enfrentar nossos próprios gigantes com a mesma fé inabalável que ele demonstrou. Que possamos nos lembrar de que não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois o Deus de Davi, o Deus que o capacitou a vencer o gigante, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Que possamos enfrentar nossos gigantes com a mesma fé e coragem de Davi, confiando que Deus está ao nosso lado em todas as batalhas. Até a próxima!